Vamos ler Apocalipse 1, 12, de 1 a 6. Viu-se grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. A mulher estava grávida, gritava com dores de parto, sofrendo tormentos, para dar à luz. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. Já vimos, né, que esse dragão é uma figura mitológica que foi usada para representar todo o ser mau e maligno que tinha nas mitologias das culturas, inclusive na mitologia judaica, representava no Leviatã do Antigo Testamento. Tá? Então, é como que se todas as figuras daqueles povos fosse concentrado na figura do dragão, e aqui Apocalipse está revelando que esse dragão é a antiga serpente do Éden, que trouxe então uma rebelião da humanidade contra o Criador. Então é nesse sentido, a gente já viu isso. Aí vimos aqui também essa guerra primordial, a cauda, né, do dragão arrastou, versículo 4, a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. E o dragão se deteve, lembra que se deteve aqui é igual a cobra, né? Fica parada assim para atacar, para dar o bote. Então ele tenta ali ficar parado para dar o bote na mulher, né? Diante da mulher que estava para dar à luz, porque ele queria devorar o filho da mulher, na hora que ele nascesse. Ela deu à luz um filho homem. Gente, isso aqui eu vou voltar aqui, mas lembra que um filho homem vir à luz é extremamente importante desde o Éden. Lembra que a promessa, depois que Adão e Eva peca, Deus vai dar um descendente da mulher para destruir a cabeça da serpente. Então, toda a promessa de Deus de salvação, de redenção, está ligada ao nascimento de um filho. Então, em toda a história, por isso que é o filho de Abraão, o filho de Davi, né? Por isso que o filho de Lameque, Noé, foi esperado e achava-se que ele poderia corrigir alguma coisa, né? Então, os filhos são esperados, por isso a fúria de Satanás em matar criancinhas. No Egito, querendo matar ali Moisés sendo salvo. Moisés é um tipo de Cristo, ele é preservado para ser o Salvador. Olha que interessante. Então a promessa está conectada ao nascimento de um menino. E aqui novamente nós vemos essa história sendo contada de forma metafórica, significativa aqui, né? Essa guerra, como a gente tem falado, cósmica, desde ali do nascimento de Jesus. E na verdade anteriormente, desde a queda dos anjos, né? Ela deu à luz um filho, e esse filho, versículo 5, há de governar, gente, todas as nações com cetro de ferro. E o filho da mulher foi arrebatado, arrancado, né, por Deus, preservado por Deus, para junto de Deus e do seu trono aí de novo, né? Jesus, ele é preservado e arrancado do propósito de Satanás, do dragão. Para quê? Para voltar ao lugar que lhe pertence, governo, trono, né? Então olha que interessante. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde Deus lhe havia preparado um lugar, para que nele a sustentem durante aqueles 3 anos e meio. Então lembra que toda essa passagem aqui, ela está sendo contada, mas para mostrar alguma coisa relacionada ao tempo da igreja nesses 3 anos e meio de tribulação ali, de perseguição, tá certo? Vamos lá agora para algumas anotações aqui minha no versículo 5 e 6, tá bom? O que nós vemos aqui? Essa narrativa do filho aqui, ela omite, obviamente, alguns detalhes, né, da vida de Jesus, do ministério, da morte. Ele não conta, né? Ele vai direto do nascimento para a ressurreição e ascensão. Por quê? Porque o destaque aqui está no governo. O destaque aqui está quando Jesus ressuscita. E imediatamente após ressuscitar, ele é tomado por Deus, ele é assunto aos céus. Isso aí é uma teologia da ascensão de Jesus. E ele é entronizado. Por isso que Jesus, ao ressuscitar, o que ele fala? Foi-me dado todo o poder no céu e na terra. Após a ressurreição, o Pai dá a Jesus o que lhe pertence. E esse estado de governo de Jesus, ele se inicia... Olha lá, lembra daquela famosa teologia que eu tenho falado sempre? Já se iniciou, mas ainda não está em plenitude no funcionamento.
Essa plenitude vai chegar aqui, nesse final dos tempos, nesse escatom que a gente está estudando, tá bom? Então, vamos lá. Esse filho aí, a lógica aqui, ele é destinado a governar, né, todas as nações. Então, fala aqui da exaltação desse filho, da ascensão e da exaltação. É provável que o texto aqui também, gente, ele está fazendo uma alusão a, por exemplo, um texto do Antigo Testamento, de Isaías 66, 7. É o que eu estou falando. Na verdade, é uma alusão desde Gênesis, de todos os descendentes prometidos, Deus preservando as sementes, né? O povo dele para que nascesse o Messias. Então, tudo isso ali faz parte desse plano de Deus de preservar a semente que daria início ao Messias, que daria início ao novo Israel de Deus, ao povo de Deus, para Deus cumprir as suas promessas. Vamos lá, para a gente ler um pouquinho? Abra comigo em Isaías 66. Vou abrir aqui também. Olha que interessante essa profecia de Isaías, né? Versículo, vamos lá, deixa eu ver aqui. Isaías 66. Isso, vamos lá. Ó, versículo 6. Diz assim: voz de grande tumulto virá da cidade, voz do templo, voz do Senhor, que dá a devida retribuição a quem? Aos inimigos. O que nós estamos vendo em Apocalipse? Deus está falando o tempo inteiro de retribuir com justiça os inimigos do seu povo, sim ou não? Lembra o clamor dos mártires no pé do trono, clamando: Deus, até quando? E Deus fala: calma que eu vou fazer a justiça. Então Isaías já está profetizando isso há muitos anos antes de Cristo, mais de 600 anos. Um profeta Isaías já profetizava algo relacionado a isso. Então existe uma expectativa do povo de Deus por justiça. Versículo 7. Antes de entrar em trabalho de parto, deu à luz. Antes que lhe viessem as dores, teve um menino. Olha aqui Deus enfatizando a necessidade de um menino nascer e o povo de Israel ser restaurado. Aqui está falando de um renascimento do povo de Israel que está cativo e afastado da aliança, tá? E isso viria através de um menino. Óbvio que tudo está relacionado ao Messias prometido, né? Versículo 8. Quem já ouviu uma coisa dessas? Quem já viu algo assim? Será que um dia, olha só que interessante, será que um país pode nascer num só dia? Nós sabemos que a nação de Deus, povo eleito, nasce em Jesus, num só dia, na sua ressurreição. Ele inaugura o povo de Deus em si, ele inaugura a nova humanidade sendo o novo Adão. Olha que coisas fantásticas, né? Jesus, ele cumpre todas essas profecias aqui. E nós estamos vendo essas questões serem ecoadas, né? Lá em Apocalipse, entende? O que eu estou mostrando sempre para vocês? Gente, presta atenção em mim. Eu não estou só estudando o livro de Apocalipse, eu estou ensinando algumas coisas para vocês, interpretação bíblica. Aprenda não só o texto que a gente está lendo, algumas coisas que eu falo para vocês é para ajudá-los a entender como interpretar a Bíblia. Como a Bíblia está interconectada, como as coisas do Antigo Testamento elas se cumprem no Novo. Como Jesus ele cumpre as questões relacionadas ao que Deus falava com o povo de Israel. Então, muito do que a gente está fazendo não é só um estudo de Apocalipse, também é uma aula que na faculdade de teologia nós chamaríamos de hermenêutica bíblica, a arte da interpretação da Bíblia.
Então eu dou aqui para vocês alguns padrões, alguns caminhos para você não errar na interpretação das Escrituras em alguns momentos. Então assimile essas coisas, né? Deixa você aprender isso aí. A salvação e a libertação do povo de Deus, então, gente, estão centralizados em quem? Na vinda do Messias. E é exatamente isso que a gente está vendo aqui. Por isso que o dragão sempre quer devorar as crianças. Porque eu não quero que esse Messias nasça. Lembra quando Herodes quer matar Jesus? Por que ele quer matar? Porque ele ouviu falar assim, olha, estou ouvindo falar que está nascendo um rei. Por quê? Herodes conhecia a profecia. Ele sabia que estava prometido um rei que iria governar as nações. Se esse rei nasce, ele perde o lugar dele. Então o que Herodes representa? A fúria do dragão e a fúria dele próprio, como orgulho, e falar, ninguém vai tirar meu lugar de reinado, meu governo. Eu vou matar essa criança. Nós vamos descobrir. Aí ele pede lá para os magos, lembra? Os magos que vinham da Pérsia lá e falaram assim, a hora que você encontrar esse menino aí, você me avisa. E os magos falaram, não vou avisar nada, né? E os magos acham Jesus ali e vão prestar homenagem a esse rei que está nascendo. Então tudo ali é uma conspiração, gente, é uma guerra cósmica, literalmente, para a salvação da humanidade. É isso que a gente precisa entender, né? E esse filho, ele está destinado a quê? Estava destinado a quê? A pastorear as nações, governar com cetro de ferro as nações, em cumprimento a um Salmo 2, que a gente já leu, né? E outras situações aqui. As nações aqui são os habitantes da terra, gente, né? A gente vai já tá vendo isso, já viu, não vou me deter tanto aqui. E essas nações representadas nos habitantes da terra, o dragão persegue a igreja como? Através dos poderes terrenos, você entende? A nação, você tem que entender que o dragão, como que ele vai perseguir a mulher? Usando quem? Os poderes terrenos, contrários a Deus. Por exemplo, como a gente viu, quem pôde estar presente no domingo de manhã, que eu citei, o caso daquela pastora, né, do Paquistão, aquela mocinha, né, de 22 anos, pastoreando ali, fazendo um trabalho belíssimo no Paquistão, e ela contou para a gente um pouquinho da perseguição que a igreja do Paquistão sofre. E nós vimos ali governantes e radicais muçulmanos que queimam igrejas cristãs, que queimam a casa de cristãos. Ela está pregando o evangelho num país assim. Quem pôde estar com a gente no domingo de manhã ouviu da boca dela o testemunho dela, né, de uma irmã nossa, hoje, atualmente atuando ali e sendo perseguida, né, tendo atenção num país muçulmano, de maioria muçulmana, causando injustiças para o que parece que é o que a gente está lendo em Apocalipse. Eles vivem próximo disso que a gente está lendo. Entende o que eu estou falando? Eles vivem próximo daquilo que a gente está falando. O governo, os poderosos ali, perseguem a igreja, perseguem a mulher. Eles sentem na pele isso, coisa que a gente ainda não sente. E a oração deles qual é? Para eles perseverarem e pregarem o evangelho. Você viu ela reclamar ali em algum momento? Você viu ela reclamar que, olha, né, orem por nós, porque nossa casa, nós somos ameaçados, eles põem fogo na nossa casa. Você não viu ela reclamar em nenhum momento. Você viu ela simplesmente falando, nós vamos fazer isso, eu vou fazer pregar o evangelho, eu estou abrindo uma igreja, mini igreja nas casas, eu estou levantando um grupo de jovens para evangelizar o Paquistão. Você não vê ela reclamar. Você vê ela desejar o evangelho ser pregado no Paquistão. Porque essa é a vida desse tipo de igreja. É simplesmente enfrentar perseguição por causa de Cristo. E ela vai para a escola onde você tem alunos muçulmanos, professores muçulmanos, e ela não se cala, ela vai falar de Jesus correndo riscos. Sendo punidos pela questão da própria estrutura do governo. Quem ouviu ali, viu. Eles vão fazer, vamos supor que
algum ladrão rouba a sua casa ali no Paquistão, você é cristão. Aí você vai lá, telefona para a polícia. A hora que a polícia fica sabendo que você é cristão, eles não vão atrás, eles não vão te proteger. A injustiça corre solta. O médico não vai atender você bem porque você é cristão. A hora que ele fica sabendo que você é cristão, ele não te atende. Essa é a realidade dos nossos irmãos ali. Então, eles sofrem isso aqui já. Como que o dragão está perseguindo a igreja do Paquistão? Através dos habitantes da terra. Esse é o termo que Apocalipse usa. Através dos poderosos da terra. Através da falsa religião. Através daqueles que odeiam a Cristo. E perseguem a Cristo. Gente, olha aqui, foi interessante. O Francisco no final, o Francisco estava lá em casa com os jovens, Aí no final ele falou assim: pastor, o mundo é injusto. Olha só a observação do Francisco. Ele falou assim: é injusto, pastor, fazer isso. Aí ele falou assim: onde já se viu aqui no Brasil, ninguém é obrigado a casar. E lá, eles sequestram as meninas e obrigam a casar com os muçulmanos. Pastor, isso é injusto. Eu falei: é injusto, Francisco. Pastor, isso foi porque Adão e Eva pecou, né? Ele já quis culpar Adão e Eva, Eu falei: você tem, tá no caminho, Francisco, é isso, mais ou menos isso aí também, faz parte, mas não é só por causa deles, mas é por causa disso também. Inaugurou ali o negócio, Mas para ele foi impactante as injustiças que ela estava falando com os cristãos. E é, de fato, injusto. Por isso, óbvio, o clamor dos mártires. Deus, mataram a gente. Derramaram o nosso sangue injustamente. Até quando o Senhor vai permitir essas nações, esses poderosos, sem serem julgados? E Deus fala: aguenta mais um pouquinho, porque tem mais alguns para morrer. Tem mais gente que precisa testemunhar até a morte, até que eu venha fazer justiça. E esse é o padrão de Deus. A gente não entende tudo, mas é assim que acontece. E ponto final, Aqui Jesus é tomado para Deus, colocado em posição já de governo, de honra, de glória, vai governar as nações na sua vinda. E a igreja aqui, gente, a mulher, ela é protegida no deserto, Eu vou falar, vamos olhar um pouquinho para essa questão do deserto. No Novo Testamento, deserto simboliza não somente teste, porque quando a gente fala de deserto, os cristãos têm umas manias de falar algumas coisas, de repetir algumas coisas, e aquilo fica como se fosse uma verdade absoluta. Ele também é isso, mas a pessoa está passando dificuldade, ela fala: estou no deserto, estou no deserto. E aqui a mulher vai para o deserto, porque ela está sendo abençoada com a proteção. Aqui o deserto não é lugar ruim. Aqui o deserto é lugar de Deus proteger a igreja. Então o deserto, em alguns momentos, sim, ele tem esse sentido de provação, de estar no deserto, de não ter alcançado a terra prometida. Mas no deserto Deus estava presente, Deus manifestava a nuvem, a glória, o maná, a bênção de Deus, o cuidado, Deus estava ali no meio deles. Então, nós temos que entender que, às vezes, algumas coisas que a gente aprendeu, não é só aquilo. E o deserto simboliza não somente teste, provação, mas também simboliza conforto, proteção divina, que é o que aqui está acontecendo. Embora o povo judeu tenha sido testado no deserto, por 40 anos, ele também foi protegido por Deus no deserto. Guiado, pastoreado, ensinado, confortado, provido, alimentado no deserto. Tanto é que quando eles entram na terra prometida, não tem maná, não tem mais a nuvem, o fogo, a glória, não tem mais vestes crescendo, acabou. Aquele tipo de proteção especial do deserto não existe em Canaã. Olha que interessante. Então foi lugar de teste, de prova, mas de milagres extraordinários, presença de Deus manifesta, glória de Deus, milagre, sustento, maná.
Então o deserto não é só teste e prova, ele também é um lugar de manifestação de Deus, de proteção de Deus, de glória de Deus, de conforto de Deus. E é o que a gente está vendo aqui. A mulher, ela vai ser protegida no deserto, né? E óbvio que aqui é uma questão também, a pergunta sempre é essa, né? Se é literal, se não é. A gente sempre pode fazer esse tipo de pergunta, né? Mas provavelmente não é literal, né? O tema do cuidado no deserto derivado de Êxodo, óbvio, né? Ele torna-se comum, e ele é visto nos casos de Davi. Davi também passa tempo no deserto. Elias passa tempo no deserto. Jesus passa tempo no deserto, né? E a gente vê várias situações que o deserto entra em cena ali, né? Olha que interessante aqui. Vamos ler Oséias 2. Miriam, me ajuda em Oséias, capítulo 2. Deixa ele aí, só ele não fazer caca ali no... Oséias, capítulo 2. Promessa de Deus ali, né? A sua nação ali, olha que interessante a linguagem ali, relacionada a isso que a gente está falando. Oséias 2,14 diz assim: portanto, eis que eu a atrairei e a levarei para quem? Para onde? Para o deserto. Por que Deus quer levar essa nação, esse povo dele para o deserto? Para lhe falar ao coração. E ali eu lhe falarei ao coração. Então, nesse ambiente do deserto, o momento que Deus vai falar de novo ao coração com intimidade, para poder restaurar, né? E ali eu lhe devolverei as suas vinhas, farei do vale de Acor uma porta de esperança. Ali ela me responderá como nos dias da sua mocidade e como no dia em que saiu da terra do Egito. Naquele dia, diz o Senhor, ela me chamará de meu marido e não me chamará mais de meu Baal. Que havia uma traição da nação, né? Ao invés de estar adorando e tendo um pacto, uma fidelidade a Deus, fazendo isso com outras divindades, né? E Deus usa a linguagem ali da aliança de casamento. Olha lá, removerei da sua boca os nomes dos Baalins, quer dizer, das falsos deuses, e ela não mais se lembrará desses nomes. Naquele dia farei a favor dela uma aliança com os animais selvagens, com as aves. Deus está falando aqui uma linguagem de restauração, de graça. E aonde começa a restauração? No deserto. Eu vou levar no deserto e vou falar ao coração, e ali eu vou restaurar vocês, eu vou renovar minha aliança com vocês, e vocês vão agora renovar a aliança de vocês comigo, né? Então uma linguagem muito interessante, semelhante ao que a gente está fazendo. E essa linguagem, gente, ela se repete na tradição judaica. Não vou ler aqui por causa do tempo, é desnecessário, tá bom? Esse preparou lugar, né? Deus preparou um lugar de sustento para a igreja, no meio desses 3 anos e meio de perseguição. Agora, olha só, uma coisa não evita a outra. Nós temos que entender que nesse mesmo tempo, é um paradoxo, né? Existe proteção de Deus, mas ao mesmo tempo existe martírio. Ao mesmo tempo que Deus sustenta a mulher, de alguma forma espiritualmente, a sustenta, ela também é perseguida. Essas coisas acontecem simultaneamente nesse período de 3 anos e meio, né? Então, Deus prepara um lugar de sustento e proteção para o seu povo perseguido. E nós vamos lembrar que, obviamente, nem todos vão morrer, serão mártires, mas todos serão perseguidos nessa época pelo Evangelho. E haverá, então, um tipo de proteção de Deus nesse deserto. Obviamente, o deserto aqui simbolizando provavelmente esse distanciamento da igreja do sistema.
De alguma forma, a igreja não comporta mais estar num sistema do mundo que o governo é da besta, bestial, do anticristo, e ela não consegue mais compactuar com aquilo. De alguma forma, ela precisa estar fora do sistema, sendo sustentada por Deus, ao mesmo tempo que ela é perseguida pelo sistema. E é esse o ambiente aqui que nós estamos vendo que está acontecendo aqui. Nesse lugar de conforto divino, a mulher é alimentada, um verbo no tempo presente para enfatizar o cuidado contínuo de Deus com a igreja nesse período. Atenção, esse é o lugar onde Deus alimenta seus santos em meio à terrível perseguição. E alimentar aqui, podemos entender fisicamente, se tiver uma restrição de alimento, do jeito que Deus alimentou Elias, alimentou com maná, quer dizer, Deus vai sustentar a gente economicamente de alguma forma, num ambiente de perseguição econômica, como acontece lá no Paquistão, como eu estou falando, que a igreja, você viu ali, eles não podem galgar cargos que têm boa remuneração, eles não podem alcançar cargos políticos, os cristãos não podem, não é deixado. Então, eles não podem iniciar comércio, porque ninguém vai comprar deles. Olha a vida dos cristãos. Deus precisa cuidar desses nossos irmãos de alguma forma, para que eles não morram de fome, todos eles. Então, de alguma forma, há um escape de Deus, há uma questão aí que Deus vai sustentar nesses momentos. Agora, óbvio que não é só o alimento físico, é um alimento também espiritual, da alma, existencial, espiritual, que Deus vai nutrindo a nossa fé, para a gente não esmorecer, gente, para a gente continuar perseverando até o fim, porque senão, muitos abandonam a fé aqui, nesse momento. Na pandemia, a gente já viu isso? Sim ou não? Na pandemia nós não vimos gente se desviar? Gente largar Jesus, largar a igreja e não voltar nunca mais? É óbvio que a pergunta sempre é, se a pessoa estava salva, né? Ou ela era um frequentador de igreja só. Porque as pessoas salvas, que têm aliança com Jesus, na pandemia não largaram Jesus. Ela não esfria a fé. Eu não esfriei minha fé na pandemia. Não tocou na minha fé em Jesus. Em nada. Porque a minha vida não depende de nada que é circunstancial com Jesus. Depende que eu tenho uma vida e uma aliança com Jesus que me salvou. A pandemia impossibilitou atividades nossas como igreja, sim. A comunhão, o culto público, a proximidade, que é importantíssimo. A gente vê como os PGs são importantes. Como essa proximidade de comunhão, de convívio, de um falar com o outro, um conversar, contar as coisas do coração, não é assim? Como é importante. Então isso falta, obviamente, mas não vai me tirar da fé. Deus nos sustentou na pandemia, sustentou a nossa fé, alimentou a nossa vida. Então é isso que eu estou falando, em meio às circunstâncias que o mundo e o sistema e coisas da escatologia vai trazer para a gente, talvez outras pandemias, a gente não sabe, a gente nunca quer, né? Mas pode acontecer. Deus vai sustentar a sua fé. Deus vai alimentar você no deserto. Deus vai proteger você no deserto, né? E a gente precisa acreditar nisso. É importante, uma vez mais, observar que, olha lá, que isso não significa que o povo de Deus estará livre de perseguição ou do martírio. O martírio está prometido. O martírio é parte da perseverança dos santos. Vou ler de novo aqui, não precisa abrir, ó. Apocalipse 13, 10. Nesse período, se alguém tiver de ir para o cativeiro irá. Se alguém tiver de ser morto pela espada, pela espada morto será. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Essa é a definição de perseverança e fidelidade em Apocalipse. A definição de perseverança em Apocalipse é estar pronto para ir para cativeiro se precisar, ser morto se precisar, manter o testemunho cristão. Essa é a definição. Quer dizer, é manter a nossa fidelidade a Cristo
em meio de que situação for que preserva, que está ali, né, para o final para a gente. Se é que a gente é a geração do final. Mas, meu irmão, pelo que tudo indica, né, se não for, nós estamos beirando, porque essas coisas estão acirrando. Nós temos que entender que não está melhorando para a igreja. No Brasil não está melhorando para a igreja. Está piorando. Era muito mais fácil pregar o evangelho antes, há 20 anos atrás, no Brasil. Hoje, nós temos uma juventude que já não tem parâmetros cristãos. A questão ética e moral não é mais cristã dos nossos adolescentes na escola. Nós temos um gap, um salto, um buraco agora, que nós temos que lidar como igreja. Eu converso com algumas pessoas, algumas adolescentes. Essa semana passada, uma mãe me levou uma adolescente para conversar. Jovem, adolescente para jovem já. Mas cresceu na igreja. Cheio de dúvidas na fé. Ao ponto de falar para a mãe que deixou de acreditar em Deus. Jovens, na igreja, na nossa igreja. O bombardeio do sistema do mundo na cabecinha deles é muito grande. Então nós temos um problema de pregar e temos um problema em discipular os nossos jovens hoje. Então nós já estamos enfrentando coisas e nós não estamos percebendo. Nós estamos com um problema seríssimo. Perder os nossos jovens dentro da igreja. Nós estamos perdendo os nossos jovens frequentando o culto. A mente deles está sendo perdida. Isso é triste. Nós temos que ver como resgatar isso. Por quê? Porque é uma juventude. Aí eu falei para ela, para essa moça, é inteligente, uma moça, falou, olha, você quer saber essas coisas que você está me perguntando? Está na faculdade agora? Então, eu falei, filha, você precisa estudar. Eu vou te mandar podcasts para você ouvir. Eu tenho um livro aqui, esse livro você precisa ler. Você precisa estudar. Você não quer respostas? Eu vou mandar algumas questões do YouTube para você ouvir. Ontem mesmo eu já mandei. Então, você tem cheio de indagações, é a sua caminhada em buscar essas respostas. Você tem que se esforçar. Porque eu dei lá um monte de resposta para ela, que ela perguntou. Ela perguntou, pastor, mas e isso? Mas e isso, né? Coisas que são legítimas, gente, perguntar, que todo mundo aqui tem adulto aqui que se sentar não sabe responder. Para o seu filho, se ele te perguntar isso. Pastor, porque só a nossa religião é certa, que as outras são tudo errado. O que você responde? Você tem que responder isso. Pastor, se as pessoas se amam, por que é errado casar homem com uma mulher, se é amor nisso? O que Deus se importa? Você tem que responder, meu irmão. E essas dúvidas estão na cabeça de todos os nossos jovens. Se a gente não sabe falar essas coisas, nós não estamos prontos para cuidar dos nossos filhos. Essas coisas eu tenho que responder para Damaris, para o Benjamin, para o Davi, as coisas que eles já perguntaram para mim, eu tenho que responder. Então, essas coisas que nós estamos falando, nós estamos chegando perto, nós estamos flertando já com algumas coisas que são, o espírito do anticristo está crescendo na sociedade, essa que é a questão. Nós, brasileiros, ainda não somos perseguidos, mas já existe uma mentalidade hostil com a nossa fé. Já existe, gente. Como nós vamos nos portar diante disso é uma questão de Apocalipse, de fidelidade, de fé. A gente precisa lidar com isso, tá? No nosso caso, ninguém vai morrer ainda. Ninguém aqui vai ser mártir, né? Mas nós temos que aprender a assumir o que a gente crê de verdade e aprender a comunicar com clareza o que a gente
Nós vemos essa moça mesmo totalmente confusa, porque a família é cristã, responde coisas para elas de um jeito absurdo. Até eu ouvi isso e falei, meu Deus, que falta de sabedoria para lidar com essa juventude. Essa juventude não engole mais qualquer coisa que a gente fala para eles. E as nossas interpretações bíblicas para elas não podem ser mais de uma forma que era antigamente. Por quê? Porque vai para o inferno. Por que vai para o inferno? O inferno. Ela estava questionando a justiça de Deus. Como eu explico para ela que Deus é justo? Se Deus é, e o nosso Deus é o ser mais justo que existe na face da terra. Eu preciso mostrar para ela teologicamente, eu preciso fazer ela refletir, eu preciso usar argumentos que às vezes não são fáceis, dentro da estrutura da teologia do Antigo Testamento, da retribuição, da justiça de Deus, que Deus não retribui cada um da mesmo jeito. Porque a gente fala para as pessoas que vai para o inferno, e a gente junta, por exemplo, o Hitler vai sofrer do mesmo jeito que o outro, que fez tudo de bom na sociedade? Será? Biblicamente, no Antigo Testamento, não. Biblicamente, você tem pecado para a morte, pecado que não é para a morte. Deus julga diferente. O caráter de Deus é justo, Ele julga diferente as injustiças. E isso está na Bíblia, mostrando o tempo inteiro que Deus pesa diferente os pecados. Por isso essa fala que a gente fala, pecado é tudo igual, não é verdade. Não é verdade. Paulo no Novo Testamento fala, aquele que peca contra o corpo é pior. Quer dizer, existe um pecado pior que o outro ali. E nós temos que entender, Deus julga com retidão e balança justa as coisas. Então é óbvio que haverá, provavelmente, assim como galardoar, Deus vai galardoar os cristãos de forma diferente, tanto que existe uma recompensa para os mártires, que não vai ser dada para nós. Existe uma posição no reino que nós não vamos receber, que é deles, porque eles merecem, nós não. Você acha que não existe recompensa de condenação em níveis de julgamento de um Hitler que matou, foi injusto, centenas, milhares, sei lá, de pessoas, um holocausto absurdamente terrível, ser julgado com a pessoa da esquina ali, que não fez mal para ninguém, mas que também precisa de salvação de Jesus? Meu irmão, vai ter medida, óbvio, Deus é justo. Essas coisas a gente não conversa, porque a gente tem medo, porque a gente não foi ensinado assim. Mas o caráter de Deus está expresso em várias coisas que a gente tem que levantar teologia. Deus está se mostrando ali, como que Ele julga. É muito interessante, a justiça. No Antigo Testamento, se uma pessoa matava o outro, sem querer, e ninguém tinha visto, sabe o que ele tinha que fazer? Correr para a cidade de refúgio, para não ser morto injustamente, até ser julgado. Deus é justo. Deus criou uma cidade de refúgio. Olha só como não é assim às cegas. Há justiça, meu irmão, na parte de Deus. Tá? Então nós precisamos entender. Então, nesse momento da igreja, nós estamos flertando aí com algumas coisas, infelizmente, né? Mas já está próximo e vai acontecer. E aqui, nesses 3 anos e meio, apesar dessa proteção, Satanás vai matar parte da igreja, os mártires, através de quem? Dos poderosos, dos governos, das leis, de perseguição religiosa. Isso vai existir, como já existe. Tá? Esses 3 anos e meio, né? 42 meses, 1260 dias, tudo o mesmo, falando do mesmo período aí, que na verdade, a maioria dos teólogos que eu leio não entendem isso com literalidade, gente. Para eles, quando Deus fala 3 anos e meio, Ele está colocando ali um tempo, no sentido assim, são anos curtos, são anos que eu controlo e não permito ir até o tempo que eles quiserem. São anos determinados por mim que eu vou dar um fim, é aquela sensação de Satanás, o tempo está curto, eu estou vencido, então eu vou fazer um negócio acontecer. Então os 3 anos e meio é um tempo controlado, permitido, até que Deus intervenha.
Essa é a maioria das pessoas não entendem de forma literal. Os dispensacionalistas entendem de forma literal. Tá bom? Nesse tempo, o dragão receberá então permissão para se rebelar, pela última vez, por um breve período, mas o povo de Deus será cuidado por Deus durante todo o tempo. Satanás receberá permissão para matar o corpo, mas não, obviamente, a alma, e a salvação dos cristãos que vencem, na verdade, pelo martírio. Para a gente encerrar por hoje, eu vou fazer a leitura de um resumo, esse contexto final, para a gente encerrar esse bloco do versículo 6 hoje. Tá? Aí a semana que vem a gente entra no 7 em diante. Então um resumo aqui. Preste atenção. A batalha espiritual é geralmente negligenciada na vida de boa parte dos cristãos. Tem gente que não entende que existe uma batalha espiritual. Outros exageram, como a gente já teve exageros no Brasil. Parece que é como se todos nós tentássemos ser neutros nessa guerra. Eu vou ficar quietinho, não mexo com Satanás, ele não mexe comigo. Não existe isso, tá? Não existe isso. Se você não mexe com ele, você é dele. Quando a gente vive o evangelho, já mexeu com ele. Entretanto, optar pela neutralidade na guerra já é perder a guerra, meu irmão. Então escolhe o lado, Pois Satanás é real, seu ódio contra todos aqueles que são feitos à imagem de Deus é real, não pode ser ignorado. Satanás odeia você. E ele odeia quem serve ele também. Ele odeia quem serve ele. Porque a pessoa que serve ele também tem a imagem de Deus. Ele odeia o ser humano, porque o ser humano tem características da imagem do Criador. Como ele não consegue fazer nada com Deus, ele vai fazer algo contra aquele que Deus ama, que Deus criou a sua imagem e semelhança, as pessoas. Apocalipse 12, que a gente iniciou, é uma das passagens mais importantes na palavra de Deus, do estudo da doutrina desse conflito cósmico, da batalha. Aprendemos com a história básica que Satanás é o dragão, o Leviatã. Ao mesmo tempo percebemos que sua glória é alcançada por esforço próprio, em total contraste com a mulher que personifica o povo de Deus. É a mulher que tem a verdadeira glória no texto, você percebeu? É ela que tem, gente, é ela que está vestida de sol, é ela que tem a lua debaixo dos pés, é ela que tem a coroa, é ela que tem a glória, é a igreja, não é o dragão. Por mais que ele tenha diadema na cabeça, ali é uma paródia, lembra que eu falo? É uma imitação. A glória está na mulher, que é o povo de Deus, que carrega a imagem e a glória de Deus. É o sinal da mulher que é grande. O do dragão é um outro sinal. Olha que interessante. É um outro sinal, é um grande dragão, mas é um outro sinal. O grande sinal é a mulher. O propósito do dragão é frustrar o plano de Deus, mas ele nunca consegue, mas é o que ele tenta fazer o tempo inteiro, Ele subverteu 1/3 dos anjos e agora tenta destruir o menino, no texto, Mas também não consegue, que é o Messias, o filho da mulher. Porém, como ocorre durante toda a história, Deus intervém e derrota as intenções perversas do dragão ao arrebatar o Messias para si. Assim o dragão volta a sua atenção, como ele não consegue ferir o menino, ele volta para quem? Para a mulher, para o povo de Deus. Mas ela foge para o deserto, e o local da proteção divina, onde Deus preparou um lugar para ela. Isso é uma indicação, como a gente já viu, da proteção espiritual que Deus proporciona aos santos, a segurança que Ele lhes concede em meio às tentativas satânicas de devorá-los. Aqui a gente vai encerrar lendo o último texto em 1 Pedro, capítulo 5. Pedro 5, versículo 8 em diante. Olha o que Pedro diz, Sejam sóbrios e vigilantes. Nós já vimos isso numa das mensagens lá de Apocalipse. Vigiem, lembra? Vigiem. Sejam sóbrios e vigilantes. O inimigo de vocês, o diabo, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Então existe uma intenção de Satanás de
fazer sofrer, de devorar, e acima de tudo de enganar, que a gente vai ver, que ele queria tirar a gente do evangelho. Agora olha interessante, resistam-lhe. Agora, como eu resisto Satanás? Como em Apocalipse está ensinando. É isso que a gente tem que entender. A nossa luta, a ferramenta de lutar é permanecer firme, fiel na fé. É perseverar, está aqui. Perseverança, aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. A perseverança em seguir o evangelho e pregar o evangelho e ser testemunha de Cristo que vence Satanás. Não é ficar mandando Satanás embora que vence Satanás. Resistam-lhe firmes na fé. É o mesmo conceito de perseverar, constância, que fé? Na fé em Cristo, na fé do evangelho. Certos de que, olha lá, certos de que os irmãos de vocês, espalhados pelo mundo, estão passando por sofrimentos iguais aos de vocês. Gente, o que ele está falando? Como que Satanás está querendo devorar a igreja? Entenda o texto, pelo amor de Deus. Como que Satanás está devorando a igreja aqui? Ninguém? Está aqui. Causando sofrimentos aos irmãos. Como que ele está causando sofrimento aos irmãos? Com a perseguição dos judeus e do Império Romano. Satanás está devorando esses irmãos, querendo devorar como? Através da perseguição. Tirar o que deles? A fé, por isso ganhe deles permanecendo firmes na fé. Vença Satanás, não cedendo ao sofrimento e abandonando a fé. Essa é a nossa luta. Nesses momentos, é aqui, por isso que eu falo, é aqui que Satanás vai ganhar, não é, aí a gente fala, expulsa Satanás, não meu irmão, Satanás não resiste você se você permanece firme na fé. Resista a Satanás, ficando firme na fé, em meio à tentativa de te devorar. Como ele está tentando devorar? Através de gente, não é, meu irmão, através de um fantasma. Ele vai usar o sistema, pessoas, para derrubar a sua fé, para te causar dores, perseguição. É isso. Por isso, estão passando por sofrimentos iguais de vocês. E olha o versículo 10. E o Deus de toda a graça, que em Cristo chamou a sua eterna glória, depois de vocês terem sofrido, ele não está falando que vai tirar do sofrimento. Depois de você ter esse um pouco de tempo, pode ter a ver com os 3 anos e meio, que é justamente o tempo da perseguição. Olha só, vocês por terem perseguido por um pouco de tempo, ele mesmo irá aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar vocês. Então olha só, a hora que Satanás está tentando devorar você, fazendo você sofrer pelo evangelho, pela fé, pela sua posição, pela sua vida com Deus, te causando perseguição, te colocando em situação para provar a sua fé, tentar você, te tirar dos caminhos e esmorecer, ele fala, não, resista, continue firme. Você vai sofrer por um pouco de tempo, e nesse tempo Deus vai te aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar você. A Ele seja o domínio para sempre. Amém. Aqui está a guerra da igreja, que é a guerra que nós estamos vendo do dragão com a mulher. Esse é o conflito cósmico pela sua vida. E como nós ganhamos? Conhecendo o Evangelho, perseverando no Evangelho, cumprindo a missão de pregar o Evangelho, testemunhando de Cristo. A perseverança e a fidelidade dos santos vence Satanás, e morrendo pelo Evangelho, se necessário. Essa é a nossa vitória sobre Satanás.
né? Então não adianta nada, meu irmão, a gente está expulsando Satanás aí dos outros e sem pregar o evangelho, sem testemunhar de Cristo. Porque a nossa vitória está em ser testemunhas de Cristo. É cumprir a missão. Então nós precisamos ajustar muita coisa como igreja, né? A igreja brasileira, porque você viu a nossa amiguinha, a nossa irmãzinha lá, está perseverando no evangelho. Pregando o evangelho, amando a Jesus, passando sofrimentos, querendo fortificar jovens para pregar o evangelho. Eles estão vencendo Satanás. Firmes na fé, sofrendo por um pouco, como diz aqui. Que Deus nos dê essa clareza a cada dia, né? E esse temor a Deus, né? Que Deus desperte, gente. Vou encerrar aqui, né? Só com uma observação que eu fiz para Simone hoje. Depois se quiser, cadê o Davi? Davi, pode encerrar lá? Deus abençoe o nosso pessoal de casa, mas aqui já é a nossa coisa interna aqui. Tem coisa que é quem está presente, né? Então, desliga aí.